Quem são as filhas de Adão e Eva? Quais seus nomes, e o que aconteceu com elas? Fica até o final desse vídeo e entenda o que aconteceu. Normalmente, ao mencionar os descendentes de Adão e Eva, o primeiro pensamento que ocorre às pessoas é a história de Abel e Caim. No entanto, muitas vezes esquecemos as outras passagens bíblicas que descrevem os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, vamos focar a atenção especificamente nas filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas e quantas delas existiram? Usando fontes como o Livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições antigas, vamos explorar e discutir a história dessas filhas de Adão. A razão pela qual o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo é porque não faz parte do cânon oficial da Bíblia judaica ou cristã. Em outras palavras, não é reconhecido como escritura sagrada pelas principais tradições religiosas. Ele não faz parte dos livros aceitos como inspirados e autoritários para a fé e prática religiosa, embora tenha sido valorizado por algumas comunidades judaicas e cristãs ao longo da história por sua interpretação única dos eventos bíblicos. Um tópico raramente discutido, frequentemente ignorado por teólogos, estudiosos bíblicos e até mesmo por aqueles curiosos sobre as Escrituras Sagradas, é o mistério em torno das filhas de Adão e Eva. Normalmente, as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva, Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. No entanto, muitas vezes esquecem que Adão e Eva tiveram muitas filhas, como o texto bíblico em Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, revela informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que, após o nascimento de Sete, Adão viveu por 800 anos, durante os quais gerou filhos e filhas, totalizando 930 anos de vida até sua morte. A Bíblia não fornece os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem outros textos das antigas tradições judaicas que especificam alguns de seus nomes. Assim, com base no Livro dos Jubileus, vamos mencionar os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas antigas tradições judaicas, que oferecem insights sobre essas figuras menos exploradas. Para aqueles não familiarizados, o Livro dos Jubileus também é conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua conexão com a palavra jubileu, que significa alegria. Ele faz parte do Antigo Testamento apócrifo e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso remonta a cerca de 700 a.C. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o Livro dos Jubileus ao Livro das Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode tê-lo escrito. No entanto, o Livro dos Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É digno de nota que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe sem comer ou beber água, na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o autor real. O Livro dos Jubileus desfruta de uma presença significativa na cultura israelita, com várias cópias distribuídas entre o povo. Além disso, menciona outro livro apócrifo misterioso, o Livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até fazia parte do cânon bíblico usado por eles. Isso enfatiza a importância de não desprezar o Livro dos Jubileus, pois ele contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia. Agora, voltando a Adão e Eva, de acordo com várias antigas tradições semíticas abraâmicas, a primeira filha de Adão e Eva se chamava Ava. Ava no hebraico fenício carrega o significado de potência ou simplesmente vício. Ela foi, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era um filho de Adão e Eva. De acordo com o Livro dos Jubileus, ela teve filhos com Caim, e um desses filhos se chamava Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim após seu banimento devido ao assassinato de Abel. A cidade foi chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho. O nome Ava é mencionado no Livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos.
No entanto, em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quelima. Portanto, Quelima foi a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva, de acordo com essas tradições. De acordo com várias antigas tradições semíticas, a segunda filha de Adão e Eva se chamava Azura. Azura foi a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas no hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque, após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como uma substituição para a compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é a sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continue a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé, que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Portanto, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura foi inicialmente esposa de Abel e se tornou viúva após sua morte. Após o amadurecimento de Sete, ele se casou com Azura, e da união deles, surgiu a linhagem de Sete, e Sete mesmo se tornou o patriarca inicial dessa linhagem. O livro dos Jubileus nos informa que Azura nasceu na sexta semana do quarto jubileu e se casou com seu irmão Sete na quinta semana do quinto jubileu. No quarto ano da sexta semana, ela deu à luz um filho e o nomeou Enoque. Posteriormente, quando Enoque cresceu, ele se casou na terceira semana do sétimo jubileu com Noã, que era sua irmã e também filha de Sete e Azura. Enoque é um dos filhos de Sete e Azura, e é conhecido por sua descendência piedosa e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enoque na Bíblia está em Gênesis, capítulo 5, versículos 6 a 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois de gerar Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. No total, Enos viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enoque é sua prática de oração e a menção do nome de Deus. O versículo seguinte, Gênesis 4, versículo 26, afirma que naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esse trecho sugere que Enoque desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em sua época, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Portanto, de acordo com o antigo livro dos Jubileus e a tradição judaica semítica, Caim casou-se com sua irmã Ava e deu origem à linhagem de Caim. Sete, por outro lado, casou-se com sua irmã Azura e deu origem à linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os seres humanos mais férteis de sua época. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil, e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com essas tradições antigas, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o livro dos recordes, a mulher que detinha o recorde do maior número de filhos na história humana, até onde sabemos, foi Valentina Vasiliou. Ela supostamente faleceu aos 76 anos, deixando para trás 69 filhos sobreviventes, com apenas 2 deles morrendo jovens. De acordo com o livro, Valentina Vasiliou passou por um total de 27 gravidezes, resultando em 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Embora haja outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, Valentina Vasiliou permanece como a recordista reconhecida. No entanto, o que estamos enfatizando é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, pois é considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Portanto, se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos,
fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, só podemos imaginar o que Eva alcançou, já que ela viveu muito mais tempo, atingindo a impressionante idade de 900 anos, de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com as tradições, Adão e Eva tiveram numerosos filhos, estimados em cerca de 70 ou até mais. De acordo com algumas especulações, considerando sua saúde robusta, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação, é possível que tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, menciona-se que, à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam na terra, muitas belas filhas nasceram. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham sua própria descendência étnica, já que Adão e Eva eram originalmente de raça mista. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora exiba numerosas etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje. Portanto, o estudo genético mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial em nosso mundo, todas compartilhando uma conexão comum com nossos ancestrais.